E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu sei que muita gente adora e que sempre rende boas discussões. Oh, polêmica. Adoro. Pode se preparar que hoje o papo vai ser intenso. A gente vai se aprofundar num texto online que me deixou bem intrigado e tem um título, assim, bem provocativo, sabe? Sexo, Pecado e Controle. Como as igrejas escondem o verdadeiro poder do prazer. Só pelo título já dá pra ver que o bicho... Bom, já dá para ter uma ideia do que vem por aí, né? O texto é do Zahira Almist, publicado no comecinho desse ano, dia 3 de fevereiro. Interessante. E o que ele aborda nesse texto? Qual que é a ideia principal? A tese central dele é que a religião cristã, ele foca bastante no cristianismo, usa a repressão sexual, sabe? Como uma forma de controlar os fiéis. Ele coloca o controle como a essência da forma como a igreja lida com o sexo. É uma afirmação bem ousada, né? Mas que faz a gente pensar em como poder e controle social estão interligados ao longo da história, né? Não só na religião, mas em várias outras instituições. É, com certeza. Mas indo um pouco além dessa questão do controle, o Almist explora o sexo como uma força vital. Ele associa o sexo à magia, ao ocultismo, à energia criadora. Sim, ele chega a falar do Aleister Crowley, você conhece. Sei quem é, claro. Aquele cultista, né, super controverso, que via o sexo como uma chave para acessar o inconsciente. O Almist usa ele como exemplo dessa visão mística do sexo, essa ideia de energia e poder que o sexo tem. E eu achei isso fascinante. O que você acha disso? Tem alguma base histórica, científica para essa visão? Bom, a sexualidade sempre foi vista de diferentes formas ao longo da história, né? Em várias culturas antigas, o sexo estava ligado a rituais sagrados, à fertilidade, como o Amish menciona. A gente vê isso, por exemplo, em algumas práticas tântricas, que buscam, né, usar essa energia sexual para fins espirituais. Mas, claro, também temos a visão científica, que busca entender a psicologia por trás do sexo. E o Almist argumenta que, em vez de abraçar essa força, a religião cristã teria criado mecanismos para reprimir o sexo, né? Essa é a crítica principal dele. Ele chama isso de mecanismo da culpa. É como se a religião criasse um ciclo. Você sente desejo, se sente culpado por sentir esse desejo, e aí precisa buscar, perdão, e esse ciclo se repete sem parar. É como se fosse uma engenharia da culpa, né? Programando as pessoas para se sentirem culpadas por algo natural. E ele vai além, né? Explorando as consequências dessa repressão para a sociedade. Sim, e é aí que a discussão fica mais complexa. Ele argumenta que essa repressão sexual pode ser a raiz de vários problemas sociais, como casamentos infelizes, homofobia, misoginia, até violência. Caramba. É um tema delicado, né? Mas que precisa ser discutido. O que me chama a atenção foi a forma como ele conecta essa repressão individual com esses problemas sociais. Essa ligação que ele faz. São temas bem delicados, mas importantes da gente discutir. Porque, no fundo, o que o Almist está propondo é uma reflexão sobre liberdade, né? Liberdade de ser quem você é, de expressar seus desejos, buscar prazer sem culpa. É verdade. E você, o que achou dessa primeira parte do texto? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Acho que o ponto forte do texto é a crítica que ele faz ao uso da culpa como ferramenta de controle, né? É algo que a gente precisa estar atento, independente da religião ou crença que a gente tenha. Verdade, concordo. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Já parou para pensar em como a religião influenciou a sua visão sobre sexo? Fica a reflexão, a gente já volta para continuar essa conversa. Voltando àquele ponto da engenharia da culpa, acho que o Almist toca num ponto crucial quando descreve como a gente internaliza a culpa pelos nossos desejos. É como se fossem amarrados, né? Exato, como se fosse pecado ter esses desejos. E essa culpa, muitas vezes, coloca a gente numa prisão mental, sabe? Impede a gente de buscar prazer, de ter satisfação. Sem dúvida. É interessante que muitas vezes a gente nem questiona de onde vem essa culpa, simplesmente aceitamos. É como uma verdade absoluta. E aí, quando esses desejos reprimidos acabam se manifestando de alguma forma, a culpa vem com tudo. É como se a gente vivesse num conflito interno constante, né? De um lado, a nossa natureza, os desejos, a busca pelo prazer. E do outro? A moral religiosa, o medo do pecado, a busca pela pureza. E aí, no meio disso tudo, ficamos tentando encontrar um equilíbrio. Tentando navegar por essas águas turbulentas, né? Sem saber ao certo pra onde ir. Você já se sentiu assim? Ah, com certeza. Acho que muita gente se identifica com essa experiência, principalmente quem foi criado num ambiente religioso mais conservador. E o Amit traz essa questão à tona, né? Ele nos convida a repensar essa dualidade entre desejo e culpa. Sim, e ele vai além, explorando essa ideia do sexo como uma força,
quase mágica. Para ele, o sexo pode ser um caminho para autoconhecimento, para conexão com algo maior. É como se a gente, ao reprimir o sexo, reprimisse também uma parte importante da gente. Faz sentido. E essa visão, né, é bem diferente daquela que a gente costuma ouvir, né? É. Leva a gente a se perguntar, será que a visão negativa que muitas religiões têm sobre o sexo não seria uma forma de controlar essa força? É uma pergunta que o Holmes nos faz e que vale a pena a gente refletir. Se o sexo realmente tem esse potencial de libertação, de empoderamento, como ele coloca, é natural que quem busca o controle queira manter o sexo sob rédea curta. Não faz sentido. Ele não se limita à questão individual, né? Ele discute as consequências da repressão sexual para a sociedade como um todo. Exatamente. Ele argumenta que a repressão sexual pode ser a raiz de vários problemas sociais, como a violência doméstica, a homofobia, a misoginia. Quando a sociedade reprime a sexualidade, ela cria um ambiente perfeito para esses problemas florescerem. E ele usa exemplos bem concretos, né? Como a questão dos casamentos infelizes, cheios de frustração, de segredos. Relacionamentos que se baseiam no medo, na repressão e não no amor, no prazer compartilhado. É uma visão bem crítica da sociedade, né? Sim, para ele, uma sociedade que reprime a sexualidade é uma sociedade doente, que impede as pessoas de viverem plenamente. E a solução que ele propõe é a libertação sexual, né? O prazer sem culpa, o autoconhecimento. É uma proposta radical, mas que nos convida a repensar nossos valores, buscar uma vida mais autêntica. E você, que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Concorda com a visão do Almist? Discorda? Compartilhe suas ideias com a gente. A gente quer saber a sua opinião. É isso aí, o debate continua. É importante a gente ouvir diferentes perspectivas sobre esse tema. Na próxima parte, a gente vai explorar as propostas do Almist para essa libertação sexual e como podemos aplicar essas ideias na nossa vida. Fiquem ligados. Chegamos na parte final do nosso mergulho no sexo, pecado e controle. E depois de toda essa análise, né, da repressão, da culpa, dos problemas, o Almist termina com o chamado à libertação. Chega de viver na sombra, abracem o prazer. É isso aí. Ele parte para a ação, né? Incentivando o leitor a se libertar das amarras, a buscar o prazer sem medo, a se reconectar com a própria sexualidade. Ele fala bastante da importância da autoexploração, da busca pelo prazer sem culpa. Você acha que essa proposta é utópica demais? É possível alcançar essa liberdade que ele descreve? Olha, eu não acho que seja utópico, mas com certeza não é fácil, né? A gente vive numa sociedade com tantos tabus e preconceitos. Mas acho que ele aponta um caminho, sabe? Um ideal a ser buscado. Que exige, como ele mesmo diz, né, um processo de autoconhecimento. Para se entender, se aceitar, se amar, para aí sim poder se relacionar com o outro de forma mais livre e consciente. E ele nos convida a questionar as normas, né? Buscar informações, romper com esses padrões. É um chamado à responsabilidade individual, né? A gente construir uma relação mais saudável com a nossa sexualidade. Total. O Almist nos provoca. Quem define o que é certo ou errado em relação a sexo? Quem dita as regras? No fim, a decisão está nas nossas mãos. E aí, você que nos acompanhou nessa jornada, o que você acha de tudo isso? Concorda com o Almist? Discorda? O importante é a gente continuar refletindo, debatendo, buscando informação para construir uma relação mais livre e prazerosa com a nossa sexualidade. Com certeza. Esperamos que esse mergulho no texto do Almist tenha te inspirado a questionar, buscar novas perspectivas e, principalmente, a se conectar com a sua própria verdade. Afinal, a liberdade começa dentro da gente. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive em Sexo, Pecado e Controle. Que essa conversa continue, né? Provocando reflexões e, quem sabe, abrindo caminho para uma vida mais livre e prazerosa. Até a próxima.